calcular a velocidade média de um trajeto, por exemplo, ir até a faculdade e voltar da faculdade, e acabou utilizando a média aritmética de maneira errada e acabou errando. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que é como utilizar a média harmônica, que a gente usa sempre quando a gente está na estrada. Vamos lá? Então tá, então você tem uma velocidade média de 60 km por hora até a faculdade, e quando você voltou, você pegou um pouquinho mais de trânsito, teve um acidente ali no contorno e deu 40 km por hora a velocidade média que você conseguiu na volta. Então, muita gente pensa, vou calcular agora a velocidade média. Acaba pegando 60 mais 40 e divide por 2, achando 50, mas essa não é a velocidade média correta. Então, quando a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, que é o caso da velocidade e do tempo, que, por exemplo, assim, uma sobe e a outra diminui, quanto maior a velocidade que eu faço, menos tempo eu acabo tomando no meu percurso. Então, por isso que a gente diz inversamente proporcionais. E a gente tem outros exemplos, como, por exemplo, a vazão. Então, se eu tenho uma torneira que tem uma vazão maior, ela demora menos tempo para encher um balde ou uma banheira. Então, vamos tomar o exemplo da média harmônica. Como é que a gente faz o cálculo? Então eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só ver com calma o que a gente fez. A gente define a média harmônica como n sobre o inverso dos valores que nós temos. Então 1x1 mais 1x2 mais 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, perdão. Então essa é a definição de média harmônica. Então se a gente for calcular a velocidade média, que a gente está falando desse mesmo percurso, como a gente tem dois percursos que nós fizemos, né, dois trajetos, então é 2 sobre 1 sobre 60 mais 1 sobre 40, que são as nossas velocidades médias que nós tínhamos anteriormente. Então dá 2 no meu numerador, e se você fizer as contas certinho ali da soma de fração, que a gente tem aqui no vídeo também, no vídeo não, aqui no canal, ele vai dar 1 sobre 24. E se você fizer então a álgebra ali, a brincar um pouquinho com as frações, ele dá 48 quilômetros. Então essa é a média harmônica, essa é a velocidade média que você teve quando você considerou os dois trajetos, indo até a faculdade e voltando até a faculdade. Então vamos lá, como é que a gente define a média harmônica? Então é aquela definição ali que a gente fez, n sobre o somatório de i igual a 1 até n, de 1 sobre xi, sendo xi a nossa variável que literalmente vai acabar variando. Outro exemplo que eu trago para vocês é fazer uma média harmônica de 3 números agora, de 5, 10 e 15. Então, quando a gente faz a média harmônica, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 3 como numerador, porque são 3 termos, os 3 números, dividido por 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. Se você pegar uma calculadora ali, eu não vou fazer a soma das frações, porque é uma outra aula, mas no numerador continua 3, então 1 sobre 5 é 0,2, 1 sobre 10 é 0,1, 1 sobre 15 é mais ou menos 0,0667. Então, você acaba somando no meu denominador e tem 0,368. Então, se você dividir 3 por 0,368, você tem uma média harmônica de aproximadamente 8,18. Então, esse é mais um exemplo prático que nós temos aqui de como utilizar. E por último, vamos pegar uma mais simples aqui. Imagina que você tem duas bombas hidráulicas, uma que tem 100 mais ou menos litros por hora, que eu consigo encher um reservatório, e uma outra eu consigo encher com 300 litros por hora. Então, qual que é a média harmônica dessas duas quando elas trabalham em conjunto para encher um reservatório? Então, como você tem duas bombas, é 2 sobre 1 sobre 100 mais 1 sobre 300. Quando você fizer essas continhas aqui, o que você vai ter? Você vai ter 150 litros por hora. Essa é a minha média quando as duas bombas estão trabalhando juntas.